polêmica na Câmara de Ribeirão. Vereadores devem votar hoje em regime de urgência mudanças na Lei Cidade Limpa. A preocupação é com o retrocesso da lei. A princípio, a intenção era mudar a lei, dando mais prazo para os recursos e criar uma segunda instância para o julgamento das multas. Porém, o próprio vereador, autor da proposta, confessa que deve apresentar uma emenda abrindo uma exceção na lei para fachadas e letreiros de hospitais e hotéis, já que, segundo ele, esses são serviços essenciais para a população. Tinha necessidade de entrar em urgência? O problema é o seguinte, o projeto já está sendo discutido aqui há algum tempo, nós tivemos 2 audiências públicas amplamente divulgadas e a gente queria já destravar a pauta, né? A descaracterização da lei pode surgir quando aparecerem inúmeras emendas e substitutivos ao projeto original. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão está atenta às possíveis mudanças e não vai admitir retrocessos. Apesar das audiências públicas terem acontecido, a entidade pediu mais tempo para discutir as possíveis mudanças com os associados. Isso realmente nos preocupa, porque nós não sabemos o que vai vir aí nessas emendas, entendeu? Porque existe um grande número de interesses dentro da Câmara e que nós não sabemos aonde que isso vai parar. Quer dizer, o certo seria que essas emendas fossem apresentadas e fossem levadas à discussão. O vereador afirma que a intenção não é retroceder no projeto, mas reconhece que outros vereadores podem fazer emendas, por exemplo, com relação aos outdoors. É lógico ainda, como o projeto está em regime de urgência, ele pode receber mais emendas. E nós tivemos manifestação de empresas, de outdoors e outros aqui para que haja também modificações. A Lei Cidade Limpa começou a valer em 2012. De lá para cá, ela já sofreu várias pressões. E qualquer retrocesso na lei traz um prejuízo para os comerciantes da área central, que mudaram as fachadas para uma cidade mais limpa. Os comerciantes do centro histórico gastaram, investiram, arrumando as fachadas para obedecer à lei e Ribeirão Preto agradeceu, porque a paisagem, a estética, visualmente ficou muito mais humana, a cidade ficou mais bonita. Agora não pode esses que investiram, que obedeceram à lei, agora ser desrespeitados numa mudança que venha a proceder um retrocesso. Esse advogado não vê nenhuma necessidade do projeto ter entrado em pauta em regime de urgência e que os vereadores devem ficar atentos ao que pode surgir. Eu não vejo a mínima urgência num projeto dessa natureza. Pelo contrário, é um projeto que tem que passar por um processo de discussão e de amadurecimento, inclusive para conhecimento de todos os vereadores, não só os autores da propositura. E num projeto onde há conflitos de interesses, é preciso equilíbrio para que não haja retrocesso na lei. De um lado, nós temos os publicitários, as empresas de marketing, de publicidade. Por outro lado, o poder público tem obrigação, tem o dever de assegurar o bem-estar da população. Então, é importante que haja bastante equilíbrio, bastante sensatez na modificação dessa legislação. André Costa para o Jornal da Clube. Para a gente falar mais sobre esse assunto, estamos ao vivo com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Depois dos tantos benefícios que a Lei Cidade Limpa trouxe para Ribeirão Preto, Roberto, qual que é a justificativa para tanta pressão em fazer a lei retroceder? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. O que a gente se percebe nesse momento é que você tem o poder econômico muito forte, pegando fragilidades políticas dentro da Câmara e fazendo esse jogo para afrouxar a Lei Cidade Limpa. Se você tivesse consequência e coerência na Câmara, no movimento político, este movimento teria como dizer porquê da Cidade Limpa, aprofundar a limpeza, ouvir mais a quem interessa. A quem interessa o projeto Cidade Limpa? Ao cidadão, a mim, a você, a todos nós e ao cidadão empresário. Principalmente ao cidadão empresário que já fez a adequação da Lei Cidade Limpa, limpando a sua fachada e gastando muitos recursos. Então a sociedade civil tem que ficar atenta a quê? A este processo político de um lado muito forte com quem tem dinheiro e o processo político de outro lado fragilizado.
Roberto, a Associação dos Comerciantes pediu que nenhuma alteração fosse votada antes que houvesse um consenso. Agora, a atitude mostra descaso com a opinião da sociedade civil. É muito claro isso que você está colocando. Quer dizer, nós precisamos fazer o quê? Conversar. Quem quer conversar quanto à cidade limpa é o cidadão comum, nós, e mais aquele que é o empresário, que precisa efetivamente ter lá a sua fachada chamativa, ter o seu jeito de atrair e mostrar o que é o seu negócio, com limites. Como é que isso é obtido? Na conversa política administrativa, com prefeitura, com vereadores, com Câmara, com sociedade civil. Todos vão ter que conversar e aprender a conversar e a se respeitar. O cidadão quer cidade limpa, o empresário quer o seu espaço que deve ser dado com limites e sem poder econômico por trás de tudo isso. E essas alterações, elas vão privilegiar quem, Roberto? Então, ela se diz muito claro, né? Você vê que quem tem grana tem, quem não tem vai passar o seu aperto. E não deve ser assim. Deve ser medida política, deve ser medida administrativa, deve-se pensar a cidade. Cidade limpa tem que estar também dentro do plano diretor. Por que que isso não é colocado adiante também? Interessa quem, hein? Uma vez que a Câmara permitiu a votação de urgência na alteração da lei, qualquer emenda pode ser sugerida de última hora. Isso aí vai contra o que se espera dos vereadores, Roberto? Aí mora um outro pequeno ou grande perigo. Veja bem, você vai votar com urgência, urgentíssima. Vamos votar, vamos que não podemos deixar passar. Precisamos destravar a pauta. No meio disso tudo, vem alguém na urgência, urgentíssima e coloca lá uma coisa que vai favorecer a quebrar um pouco mais a lei Cidade Limpa. E aí o que acontece? Vai passar. Você não tem como prestar muita atenção, você precisa votar meio atabalhoadamente. Isso é um perigo, isso é uma inconsequência política. Isso é um jogo político que já deveria ter sido ultrapassado há muito tempo. Votação política tem que ser às claras, dizer ao cidadão o que se quer e por que se quer. Mesmo que você tenha força política para fazer pressão. Tá tudo bem, você tem o seu lobby, mas isso precisa ser muito bem explicitado. Se isso for hoje à noite para votar, tenha certeza, vai ter uma jaboticaba no meio. Sabe o que é jaboticaba? Aquela fruta que só no Brasil dá, em lugar nenhum dá. É muito estranho isso daí. Agora, com todos os ataques que a Lei Cidade Limpa sofre, isso dá margem para a população imaginar que interesses muito particulares ainda geram influência na Câmara de Ribeirão Preto, Roberto, é isso? Interesses fortíssimos, diga-se de passagem. Interesses que visam com exclusividade determinados pontos e tem a ressonância dentro da Câmara. Por isso que é importante o cidadão ficar atento a todo esse movimento. Você quer a sua cidade limpa? Estou falando do Ribeirão Pretano. Quer? Então vá hoje à noite lá na Câmara. Vá lá ver o que vai acontecer, vai ver o que vai ser votado, vai ficar atento se aparecer alguma coisa muito estranha no meio da lei, a tal da jaboticaba que eu falei, vai lá, participa, fique atento. Só assim a gente vai dar parâmetros, vamos estabelecer democracia forte, participativa e consequente. Caso contrário, a coisa vai se perder. Cuidado com a jaboticaba de hoje à noite, viu? A participação da população é muito importante hoje. Obrigado, Roberto.